Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 41, versículo 1. Velho Testamento. O livro de Salmos se encontra no meio da Bíblia. Capítulo 41, versículo 1. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, já deixa aí o seu like, o seu joinha, compartilhe com outras pessoas e caso você queira, escreva aí nos comentários, faça o seu comentário ou deixe o seu nome para a oração e nós estaremos orando por você. Preste bem atenção. Quando nós vemos a palavra de Deus, e nós vimos que uma pessoa, ela faz mal para outra. Então depois lá na frente, aquele mal que a pessoa fez para outra, volta para ela. Porque até está escrito que tudo o que o homem semear, ele ceifará. Ou seja, tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Então, se a pessoa prejudica, se ela faz o mal para alguém, lá na frente ela vai se deparar com outra pessoa que vai prejudicá-la e o próprio Deus não vai poder interceder por essa pessoa. Por quê? Porque ela estará colhendo aquilo que ela fez, ou melhor dizendo, aquilo que ela plantou. Então, se fazendo o mal para o próximo, vem uma retribuição, vamos dizer assim, nós vemos que aquilo volta para nós, para aquele que fez. Então, da mesma forma, quando nós fazemos o bem para o nosso próximo, então também teremos um retorno, teremos uma retribuição. Então, quando fazemos o bem para o próximo, isso causa um efeito no mundo espiritual, causa um efeito no reino de Deus. E Deus, por sua vez, ele nos pesa, Deus, ele nos mede, e aquilo que nós fazemos para os outros, Deus, ele faz retornar nas nossas vidas. E é sobre isso o que nós vamos falar hoje. Diz o seguinte a palavra, Salmos 41, capítulo, versículo 1, diz o seguinte: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Bem-aventurado significa feliz. Então, nós somos felizes quando nós acudimos o necessitado. Que necessitado é esse? Pessoas que necessitam de ajuda, necessitam de um favor, enfim. E quando nós acudimos essas pessoas nas suas necessidades, então Deus, por sua vez, se lembra do nosso ato e Deus, ele nos livra no dia mal. Ou seja, quando nós socorremos o nosso próximo, Deus, por sua vez, ele vai nos socorrer. E todos nós
de uma forma ou de outra, nós passamos pelo dia mal. Então, por esse motivo, é importante que eu e você venhamos fazer o bem para o nosso próximo, que a gente venha estender as mãos naquilo o que nós podemos fazer. E de repente você pergunta: pastor, mas de que forma, de que maneira eu acudo, eu ajudo o próximo? Em tudo, porque cada um tem uma necessidade. Então, de repente, vamos dizer assim, que você dá um valor ali para uma pessoa, ou você ajuda ela a pagar algo que ela não está conseguindo. Então você está o quê? Acudindo o necessitado. Aquela pessoa que de fato e de verdade você sabe que ela precisa, que ela necessita. Pois já diz aqui o quê? O necessitado. Ou muitas vezes também um exemplo, quando você vai visitar uma pessoa lá no hospital que está doente, está enfermo, ou às vezes a pessoa não está no hospital, mas ela está em casa e se encontra debilitada, e você vai ali visitar essa pessoa, você vai conversar com ela, vai dar atenção, de repente você vai orar por esta pessoa. Então, o que você está fazendo? Você está acudindo o necessitado. E você sabe que o Senhor Jesus, ele disse o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, com essas atitudes de socorrer, de ajudar o próximo, aquele que de fato e de verdade precisa, quando nós fazemos isso, nós estamos acudindo eles, e Deus, por sua vez, quando nós passarmos pelo vale da sombra e da morte, quando o dia mau bater na nossa porta, quando tivermos passando adversidades, Deus vai nos livrar, Deus vai nos dar vitória, porque Deus vai se lembrar que lá atrás nós estendemos a mão para outras pessoas. Então, quando nós estendemos as mãos para o outro, para o próximo, a mão de Deus está estendida para nós. E diz o seguinte, o versículo 2, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. Ou seja, Deus, ele faz o seu servo, a sua serva, que ajuda o próximo, feliz aqui na terra. Ou seja, Deus dá contentamento, alegria, e Deus não entrega os seus servos nas mãos dos seus inimigos. Ou seja, os inimigos não vão prevalecer, porque Deus está na vida dessa pessoa. E versículo 3, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama.
esse afofar a cama, no caso, é conforto, maciez. E o que Deus aqui, ele quer dizer é o seguinte, que quando nós nos dispomos para ajudar o nosso próximo, e quando a doença ela bate na nossa porta, porque nós podemos ficar doente, pode acontecer. Não que a gente queira, mas não estamos isentos de enfermidades. Então, quando aquela pessoa, aquele cristão, que ele ajudou outros, estendeu a mão para outros, acudiu outros, ele fica doente, Deus vai assistir ele no leito da enfermidade, ou seja, os olhos de Deus no dia da doença, no dia mau, estarão sobre essa pessoa e Deus vai confortá-la. Deus, ele vai abençoá-la. Deus vai curá-la de todas as doenças, de todas as enfermidades e vai restaurar a saúde dessa pessoa. E até mesmo, eu gostaria de ler com você esse versículo 3 na Bíblia versão King James atualizada. Diz o seguinte, na enfermidade, o Senhor lhe dará pleno amparo e da doença o restaurará. Então, quando nós amparamos alguém, Deus também nos ampara. E, no caso, aqui como nós vimos, na questão da pessoa se encontrar doente, se encontrar enferma, Deus, ele restaura a saúde dela, restabelece a saúde dela. Então, por esse motivo, nós devemos estar com as mãos abertas para ajudar o nosso próximo, aquele que de fato e de verdade nós sabemos que ele precisa, que ele necessita. E, de repente, tem pessoas as quais elas têm se privado do milagre, elas têm se privado das bênçãos do Senhor, porque a mão dessas pessoas está fechada para o seu próximo. Sabe? Muitas vezes, nem de um jeito nem de outro, a pessoa ajuda. Lembrando, muitas vezes, é apenas uma atenção que a pessoa precisa. Muitas vezes, o que a pessoa precisa é que eu e você venhamos parar e venhamos ouvi-la e dar ali um conselho, uma instrução. De repente, é um senhor, uma senhora, um idoso que precisa do quê? De atenção. Então, se de repente você diz, pastor, eu tenho refletido e eu não tenho estendido a mão para o próximo, então estenda a mão para o próximo e assim Deus vai estender as mãos dele de misericórdia para você e vai fazer o milagre na sua vida. Porque lembrando, tem pessoas que elas têm atrasado a sua vida justamente porque elas não têm ajudado quem? O seu próximo. E o próximo pode ser qualquer um.
Pode ser ali um parente seu, um familiar seu, um vizinho seu, uma pessoa no seu trabalho, no seu serviço, às vezes até mesmo uma pessoa que você conhece ela hoje e você vê que de fato e de verdade ela precisa. E se você está vendo que ela está precisando, que você seja uma pessoa que venha se dispor, e pode ter a certeza que quando você se dispõe para os outros, Deus, ele estará à tua disposição. Agora, vai comigo no livro de Provérbios. Provérbios fica depois aí de Salmos, no capítulo 19 de Provérbios, ainda falando desse assunto de fazer o bem para o próximo, o necessitado. Capítulo 19 de Provérbios, versículo 17. Provérbios 19, 17, ó. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Quando aqui está dizendo pobre, não é necessariamente uma pessoa que de repente ela não tem valores, não tem dinheiro. Não, também pode ser. Mas o pobre não é somente esse que está desprovido de recursos financeiros, mas o pobre, como nós falamos, ele é o necessitado, a pessoa que precisa de ajuda em alguma área da sua vida, como nós falamos, de repente, uma pessoa doente, uma pessoa enferma, uma pessoa que precisa de atenção, enfim. E aqui, como nós vimos, pois isso é interessante e é de suma importância, que quem se compadece do pobre, ou seja, do necessitado, ao Senhor empresta. Então, quando você faz algo para o seu próximo, para o necessitado, a pessoa que precisa de ajuda, você está emprestando a Deus, ao Senhor. Então, é como se fosse um empréstimo. E normalmente, um exemplo, quando uma pessoa ela pega algo seu emprestado, você vai esperar que essa pessoa faça o quê? Devolva. E aqui nós vimos o seguinte, o final do verso 17, ó. E este quem? O Senhor, lhe paga o seu benefício. Então, quando você faz algo para alguém, você está emprestando a Deus. E Deus, por sua vez, vai ser Deus. Não é o próximo, mas é Deus. Deus que vai devolver para você. É Deus que vai te pagar. Não que o nosso Deus nos deva. Deus não nos deve nada. Mas isso aqui é figura de linguagem. Então, quando você faz o bem para os outros, você está emprestando para Deus e Deus vai pagar para você. Ou seja, Deus vai te recompensar, vai te abençoar. E lembrando, é Deus, não é a pessoa que você ajudou. Ainda que de repente, há casos que de repente você ajuda a pessoa hoje e lá na frente ela te ajuda, só que nem sempre é assim. Então, por esse motivo, até mesmo, quando nós fazemos algo para o nosso próximo,
nós devemos colocar isso na nossa mente, que estamos fazendo para Deus. Lógico, nós amamos o nosso próximo, nós devemos amar, mas devemos ter essa consciência que é para Deus que estamos fazendo. E quando nós fazemos para Deus, nós não temos o quê? Decepção, porque muitas vezes tem pessoas que pensam assim, mas é que eu ajudei fulano, Beltrano, e hoje ele não quer me ajudar. Lembrando, você está emprestando quando você faz o bem para o próximo, você está emprestando para o Senhor. E aqui na palavra não está dizendo que é o próximo, que é aquele que você ajudou, que vai te abençoar. Não, mas vai ser Deus que vai te pagar o seu benefício, ou seja, Deus vai recompensar as obras das suas mãos, as suas atitudes de amor, de bondade para o seu próximo. Então, por esse motivo, nós devemos esperar de quem, meus amados? De Deus. E para a gente finalizar, vai em Provérbios, aí mesmo, livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 13. Dependendo da sua Bíblia, é só você virar uma página. Diz o seguinte, Provérbios, capítulo 21, versículo 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Então, quando nós ajudamos o próximo, pobre, o necessitado, o que precisa, em algum sentido, nós estamos ouvindo e atendendo esta pessoa. E nós aprendemos lá em Salmos e em Provérbios, agora há pouco, que Deus, Ele nos abençoa, nos retribui. Só que agora, aqui é um contraste. E está dizendo que se nós não ouvirmos o clamor do pobre, ou seja, do necessitado, esse ouvir justamente é não atendermos. É podermos estender a mão, podemos ajudar e a gente não ajuda. E o que vai acontecer quando chegar a nossa vez, que passarmos por uma luta, por uma tribulação, nós iremos clamar e o nosso clamor não vai ser o quê? Atendido, correspondido. E por quê? Porque não ouvimos o clamor, a oração, a petição, melhor dizendo, de outra pessoa. Então, no dia de amanhã, nós vamos alcançar de Deus, alcançar do Pai, aquilo que nós fazemos hoje para o nosso próximo, para as pessoas que estão ao nosso redor e elas necessitam. Então, por esse motivo, também eu disse que muitas pessoas ainda, elas não receberam o seu milagre da parte de Deus, porque elas não têm atendido, até têm ouvido, mas não têm atendido, não têm tido disposição para estender a mão para o próximo. Então, atenda, estenda a mão para o próximo e a mão de Deus estará estendida na sua vida. Amém? Vamos falar com o nosso Pai Celeste, nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus, entramos na sua presença, te adoramos, glorificamos, exaltamos o teu nome, Pai.
Tu és bom, tu és lindo, tu és bonito, tu és formoso. Meu Deus, te agradecemos por esta direção. E Pai, nos ajuda, Senhor, a amar nosso próximo como a nós mesmos. Sim, meu Deus, nos ensina, meu Pai amado, a ter um coração sensível para o necessitado, para aquele que precisa de fato e de verdade, e que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, nos dê as condições para socorrermos o próximo, meu Deus, e assim temos a certeza que o Senhor também vai nos socorrer, vai nos acudir, vai nos ajudar. Em nome de Jesus, ó Santo de Israel, abençoa esta pessoa que ora junto comigo. Toca na vida dela, Pai. Alcança a vida dela com teu poder. Se ela estiver doente, meu Deus, remova a doença, remova a enfermidade, remova o mal-estar, remova as dores, faz cair por terra. Se essa pessoa se encontra sem vigor, dá ânimo, dá vigor, meu Deus, para esta pessoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, livra ela, meu Deus, de todo mal. Faz cair por terra todo o mal que tem investido contra esta pessoa e que ela veja o favor do Senhor na vida dela, para a honra, para a glória e louvor de Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Forte abraço, paz.